Olá pessoal, aqui é a professora Selma Grossi. Estamos aqui hoje para que eu possa passar a vocês umas dicas importantes para o exame de ordem que está chegando na primeira fase. Antes de nós adentrarmos na matéria, só um comentáriozinho, pessoal. Eu sei que é uma prova difícil, mas temos que ter bastante tranquilidade e eu tenho certeza que essas minhas dicas de hoje irá clarear a mente de vocês e com certeza vocês irão se surpreender ao resultado final, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa no direito do trabalho. O que é importante? Eu vou chamar a atenção de vocês para os pontos mais importantes e aquilo que cai com mais frequência no exame de ordem, tá? Então, primeira coisa que eu preciso saber. Quem é o empregado? E que a lei determina. Quem que é o empregado? Previsto lá no artigo 3º da CLT, o empregado ele tem que ter alguns requisitos, e são eles: pessoa física, continuidade na prestação de serviço, onerosidade e dependência. A dependência aqui, ela costuma se subdividir em dependência econômica e dependência hierárquica. A econômica é que eu dependo do empregador para executar o meu trabalho. E a do empregado e a subordinação jurídica é como o serviço deve ser realizado, ou seja, é o poder de mando do empregador, ok? Então, para ser empregado, pessoa física, subordinação, continuidade da prestação de serviço e onerosidade, que é o melhor, não é? Ninguém trabalha sem receber, ok? Então, sabendo quem é empregado, o que é importante? Às vezes a ordem gosta de perguntar, dizendo se a exclusividade é requisito. Não é. A exclusividade não é requisito essencial para ser empregado, ok? Muito menos com relação à pessoalidade, ou seja, em sendo empregado, só eu posso prestar serviço, ok? Mesmo que eu queira pedir para alguém trabalhe no meu lugar hoje, não dá. Em sendo empregado, eu é que tenho que comparecer na sede da empresa e executar o meu serviço, ok? Passado isso, nós vamos ver quem é o empregador. O empregador, ele pode ser tanto pessoa física como jurídica, que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Esse admite, dirige, assalaria a prestação é o poder de mando do empregador. Aí vem aquele ditadozinho que todo mundo costuma brincar, mas eu digo que é real. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o empregador é aquele que vai determinar. O empregado não pode fazer o que ele bem entende. O empregado tem que fazer o que o empregador determinar que ele faça. Com relação ao empregador, o que acontece? Então, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, pode ser profissional liberal, que se equiparam aos empregadores, mas o que eu tenho de novidade aqui para vocês é o seguinte, que de acordo com a reforma trabalhista, o artigo 2º da CLT, no que diz respeito ao grupo econômico, foi alterado. Alterado em que sentido? Primeira coisa, vou fazer um desenho aqui para vocês, pessoal. Olhem só. O grupo econômico, o que a lei diz? Grupo econômico tem quando uma empresa estiver sobre a gerência, a administração de uma e todas as demais, ainda que com personalidades jurídicas diferenciadas, estiverem sobre o comando, forma-se grupo econômico. Tenho certeza que vocês não irão esquecer. O grupo econômico é como se fosse uma mãe. Então, uma mãe, vamos imaginar, ela tem lá 3, 4, 5 filhos. Então, tem o filho 1, o filho 2, o filho 3 e o filho 4. O que eu costumo dizer? A mãe tem lá o RG, o CPF dela. E desta mãe nasceram seus filhotes, que são as empresas que integram o grupo econômico. Só que cada filho que ela tem, ela registra esse filho com o RG, com a certidão de nascimento diferenciado, não se repete isso. Isto para dizer o quê? Que os filhos não dependem da mãe. Como os filhos dependem da mãe, se um filho aqui pisa na bola, o que acontece? Tem sempre a mãe para socorrer. Isto é o que é a definição de grupo econômico. É uma empresa mãe, se uma delas quebrarem, esta empresa mãe
fará o quê? Ela solidariamente responde pelas dívidas, ok? Isto é a definição de grupo econômico. O que é importante para nós que a legislação até então era omissa, e eu acredito que isso possa ser uma pergunta para o exame de ordem. Além de nós termos o grupo econômico, antigamente, antes da reforma, os juízes do trabalho costumavam também condenar nas reclamações trabalhistas estes filhos aqui, ó, que independentemente tivessem outros filhos e esses seus outros filhos formassem uma nova empresa, e tendo um deles como sócio. O que eu quero dizer? A legislação hoje diz assim, ó, não se considere e não se integra ao grupo econômico o simples fato de eu pertencer a uma outra empresa e no curso desta demanda trabalhista teve sócios comuns. Hoje o sócio comum de uma outra empresa, nada a ver com o mesmo ramo das empresas do grupo econômico, não respondem aos débitos trabalhistas, salvo se demonstrar que este patrimônio se mistura com o patrimônio ou tenha a gerenciamento desses outros casos, ok? Fácil então? Sabendo quem é empregado, sabendo quem é empregador, o que é importante para nós agora? Vamos falar um pouquinho de pagamento de salário. O que é salário? Salário é o valor fixo, é aquele pelo qual eu fui contratado, ou seja, é aquele que consta na minha CTPS, ok? E aí nós temos algumas definições. Salário base é o salário que o trabalhador foi contratado. Nós temos piso salarial. O piso salarial ele vem a ser determinado em uma convenção coletiva e é o mínimo que cada categoria recebe a respeito daquele valor, ok? Outra coisa importante, salário normativo é aquele fixado através de uma sentença normativa, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho fixa através de um dissídio coletivo, quando ele profere uma sentença normativa, ele profere o salário normativo. Então, salário é um valor fixo. Ninguém pode ser contratado para ganhar menos de um salário mínimo, ok? E o que nós temos que saber também que é importante? Que é salário, diferente de remuneração. Enquanto um salário é um valor fixo, remuneração são todos os demais valores que eu recebo no curso do meu contrato, com qual intenção? Que somados ao meu salário, formam a minha remuneração. Vou dar um exemplo. Férias. A base de cálculo das minhas férias é tudo que eu ganho no mês. Então, se eu tiver adicional de insalubridade, se eu tiver adicional noturno, se eu tiver adicional de sobreaviso, estes adicionais, mais o meu salário, formam o conjunto de vencimentos que integram a minha remuneração para todos os efeitos. O que nós temos que ter cuidado com relação ao exame de ordem? É justamente na diferença. Por exemplo, salário. Algumas vezes a CLT, ela traz a denominação salário e em outras vezes para pagamento a remuneração. Ou seja, para pagar as verbas rescisórias é a minha última remuneração. Para pagar a multa, por exemplo, por atraso no pagamento das verbas rescisórias, a lei fala que é o meu salário. Então tá aí a diferença, gente. Salário, ele engloba a remuneração, faz parte. E o conjunto de todos os vencimentos acrescem as gratificações, as gorjetas, todos que somados ao meu salário faz parte. Por quê? Porque algumas empresas às vezes costumam pagar isto por fora, ok? Outra coisa importante relacionada ao exame de ordem é que assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a forma que a OAB pergunta. Por isso que eu sou adepta de que há necessidade de se ler os exames anteriores, inclusive para eu me familiarizar com a forma que a OAB pergunta, ok? Mas agora sabendo quem é empregado, quem é empregador, grupo econômico, que sócios comuns não respondem demandas trabalhistas, só se provar
que houve aí interação, negociação e movimentação financeira. Sabemos a diferença de salário, sabemos a diferença de remuneração.